No vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações sobre os modelos de implantes que nós temos, as diferenças sobre os implantes hoje que são comercializados no Brasil e fora do Brasil. Fique atenta. Quando a gente fala de prótese, já vem na cabeça de muita gente e as pessoas procuram no Google sobre então esses tipos de prótese. A prótese que a gente mais utiliza na paciente para estética, para cirurgia de aumento mamário, são as próteses redondas. Porque a prótese redonda normalmente é o desejo da paciente ela ganhar mais colo, ela quer fazer um colo mais arredondado e mais alto. E isso habitualmente a gente consegue melhor com os implantes redondos. Tá? É possível utilizar outros tipos de implante? Sim, é possível, né? Dependendo da escolha do cirurgião ou da paciente, também é possível utilizar os implantes chamados anatômicos, ou aqueles também são conhecidos como formato de gota. Mas, via de regra, na maioria dos pacientes para estética a gente usa os implantes redondos. E os implantes no formato anatômico a gente usa muito para as pacientes que vão fazer reconstrução mamária. Então são pacientes portadoras de doenças mamárias, como câncer de mama ou outra doença, onde há necessidade de fazer a retirada de toda a glândula mamária, e a reconstituição da mama hoje, em 70%, 80% dos casos, a gente consegue fazer com a utilização dos implantes de silicone. Então, falando um pouco sobre os implantes redondos, esse aqui é um deles. Tá? Os implantes redondos não são iguais. Tá? Eu tenho implantes redondos que têm a projeção, ou seja, a altura dele é diferente. Então eu tenho implantes que são de projeção super alta, projeção alta, projeção moderada e projeção baixa. E isso faz toda a diferença. Então quando a gente precisa avaliar com o paciente qual é o tipo de implante redondo que ele vai usar, não basta apenas escolher o volume. O que eu preciso ver é qual é o biotipo do paciente, se é uma paciente que tem uma mama de base larga, ou se é uma paciente mais magrinha, que tem uma base estreita. Eu tenho que ver quanto de pele há de sobra. Então, pacientes por vezes têm a mama pequena e não tem pele sobrando. Eu não consigo, obviamente, usar um implante de volume muito grande, até porque isso vai distender demais a pele, podendo causar complicações no pós-operatório, como, por exemplo, o surgimento de estrias. Já em pacientes que têm a mama com mais flacidez, mas que não há necessidade de fazer a retirada de pele, nós conseguimos utilizar, por vezes, implantes de perfil alto ou super alto, e isso eu consigo um bom preenchimento, fazendo com que a mama fique com um formato anatômico adequado e atendendo aquela necessidade da paciente, que é corrigir aquela flacidez. Eu dou volume e corrijo a flacidez. O outro implante que a gente utiliza muito, então, principalmente nas cirurgias reconstrutoras, são aqueles que a gente chama de formato anatômico. Então são próteses que têm um formato em gota. Da mesma forma, nós temos na disposição do mercado, eu tenho uma grade com vários formatos de prótese anatômica. E isso me ajuda muito, porque as pacientes têm biotipos diferentes. Então eu consigo ver naquela paciente que seja, por exemplo, mais alta e magra, eu consigo adequar um implante que tenha esse formato anatômico mais longo. Naquela paciente que seja um pouco mais baixa e um pouco mais de tronco avantajado, tem um tronco mais largo, uma mama de base larga, eu consigo da mesma forma utilizar um implante anatômico que tem essa largura maior do que a altura. Então, o mercado, as próteses me dispõem essa possibilidade da escolha de diferentes modelos. Então, dentro do mesmo modelo anatômico, eu consigo ter uma grade muito grande de variação de modelos. E qual é a ideia disso? A ideia é tentar levar para aquela paciente um formato melhor, ou seja, um formato mais natural, um formato mais anatômico. Muitas pacientes a gente faz a cirurgia de reconstrução e sem mexer na mama oposta.
A gente procura então um implante que seja semelhante à mama oposta dela, fazendo a reconstituição unilateral. Em alguns casos isso é muito difícil, e aí por vezes a gente então opta por fazer a cirurgia daquela mama que teve a doença, por exemplo, a paciente que retirou a mama por um câncer de mama, e a gente então faz a reconstrução com um implante e faz uma cirurgia com implante na outra mama, removendo também a glândula ou não, no sentido de buscar o que a gente chama de uma cirurgia de simetrização, para deixar as mamas o mais semelhantes possível. Tanto no implante anatômico como no implante redondo que eu mostrei, são implantes, esses são chamados implantes texturizados. Então ele tem uma textura, ele tem uma rugosidade. E isso varia muito de fabricante para fabricante. E essa diferença faz todo sentido também, porque houveram casos no mercado de implantes que foram retirados do mercado recentemente por um problema, exatamente por conta dessa membrana, desse elastômero que cobre o gel de silicone. Esse é um outro tipo de implante, um implante também redondo, mas vejam como é diferente dos anteriores. Aqueles implantes são chamados implantes texturizados, e esse é um implante que ele tem uma tecnologia diferente, ele é bem mais liso, é um implante onde esse elastômero ele é feito em nanotecnologia. É o implante que eu tenho utilizado bastante nesses últimos 3 anos, é um implante que eu gosto bastante de trabalhar. E da mesma forma, ele tem vários tamanhos que a gente consegue ver, várias projeções. Veja como esse é um implante que tem uma projeção bastante alta, então ele me consegue dar uma mama com uma projeção muito boa. E aqui eu vou te trazer um implante também que é muito diferente. Esse aqui, na verdade, é um expansor, tá? Então ele é um expansor liso, aqui dentro que tem soro fisiológico, ele está na coloração azul, porque nós colocamos um corante azul para identificar eventualmente um vazamento. Para que se prestam esses chamados expansores? Os expansores são utilizados em cirurgias reconstrutoras da mama, onde por alguma situação, algum motivo, a gente não vai colocar diretamente um implante de silicone, e sim a gente vai colocar um implante que ele vem sem nada dentro, ele vem desinsuflado, e por meio de um catéter que fica abaixo da pele do paciente, a gente consegue colocar o soro fisiológico através desse receptáculo. E isso eu consigo então ir expandindo a pele, eu ganho pele. Então aquela paciente que por alguma indicação clínica ela precisa de remover a mama e retirar a pele, a gente precisa então ganhar primeiro espaço, para depois eu trocando esse implante, tirando esse implante chamado expansor, eu consigo nessa loja colocar um implante definitivo de silicone. Então quando a gente utiliza os expansores, a gente diz que é uma técnica de reconstrução feita em 2 tempos. No primeiro tempo eu coloco o expansor, e num segundo tempo, habitualmente 6 a 12 meses depois, eu substituo o implante expansor por um implante de silicone definitivo. Espero ter conseguido trazer para você algumas informações para ajudá-la a entender um pouco melhor esse mundo que é sobre os implantes mamários, e continuamos com os próximos vídeos trazendo mais informação sobre a cirurgia de aumento mamário e as cirurgias de reconstrução mamária.